Episódio 3. O STF manda e assume as consequências. Parte 1. Como eu conheci a minha mãe. Maura, aos 10 anos de idade, vivia uma vida normal. Até o dia em que, escutando o rádio, ela foi pega de surpresa. Estavam falando dela. E não eram só os locutores que falavam dela. Em sonoras diretas de Brasília, ministros do Supremo falavam o seu nome e o nome da sua mãe, a Cláudia. 10 anos depois, o Supremo finalmente julgava o caso de Cláudia e de Maura. E a notícia era essa: Cláudia havia perdido a sua causa. O STF decidia que ela e nenhuma mãe adotante tinham direito à licença maternidade. Foi assim, anunciado por um locutor de rádio, que Maura descobriu que Cláudia não era sua mãe biológica. Pois é. Neste episódio, nosso humilde podcast interfere decisivamente na história de Maura, para o bem ou para o mal. E como 4 letrinhas mudaram de vez o Supremo Tribunal Federal e a vida de todos os brasileiros. Este é o Paredição de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Cláudia não se importava com o resultado do julgamento. Ela não acompanhava mais sequer o processo. Aquele não era mais um assunto importante na sua vida. Era apenas algo que tinha ficado no passado. Mas agora, contra a sua vontade, o assunto ressurgia. A Maura, enfim, sabia da verdade. Tudo que Cláudia queria era deixar aquilo para trás. Depois do resultado do julgamento, então, a Cláudia submergiu. Ela não queria mais contato com nada ou ninguém relacionado àquela história. Fim da história? Não, nada disso. Depois que o Supremo negou a Maura e a sua mãe o direito da licença maternidade, algumas organizações denunciaram o Brasil a uma comissão de direitos humanos que faz parte da Organização dos Estados Americanos. O argumento era de que o Brasil, por essa decisão do Supremo, violou o direito às garantias judiciais, da proteção à família, dos direitos da criança e da igualdade perante a lei. Por isso, violou a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que o Brasil se comprometeu internacionalmente a cumprir. A denúncia, no caso de Maura, foi aceita pela comissão, o que fez com que o Brasil recebesse uma série de recomendações. Dentre elas, capacitar as autoridades do Poder Judiciário brasileiro sobre o princípio de igualdade e não discriminação, a proteção da infância, o enfoque de gênero e os estereótipos discriminatórios contra as mulheres. A derrota no Supremo gerou um efeito colateral positivo, porque a política reagiu. No Congresso Nacional, um projeto de lei de 1996 previa que mães adotantes teriam sim direito à licença maternidade. Mas como esse não era um tema urgente, rumoroso, como não havia apelo social naquele momento, o projeto permaneceu parado. Mas a derrota de Cláudia e de Maura no Supremo fez com que a sociedade passasse a discutir esse tema. E logo depois do julgamento do STF, o Congresso aprovou este projeto e outros tantos que foram apresentados nessa mesma onda de reação. Enfim, o Brasil tinha uma lei para garantir esse direito fundamental das mães adotantes e dos filhos adotivos. Muita coisa mudou de lá para cá. A lei mudou, a sociedade mudou, o preconceito contra a adoção, por mais que ainda exista, diminuiu e o Supremo também mudou. Tudo caminhou bem para que o Brasil desse um passo adiante. Mas há uma recomendação dessas que ainda está pendente. O Brasil deve reparar os danos provocados a Maura e a sua mãe adotiva, com indenização e outras medidas de reparação. Mas os advogados que protocolaram a denúncia contra o Brasil tinham um problema.
eles não conseguiam encontrar a Maura e a sua mãe adotiva. Eu estava muito preocupada que não ia conseguir encontrar. Se a vítima não aparece, esse caso seria encerrado, porque a parte toda de legislação já se adequou, né? Já está adequada. Esta é Rúbia Abes da Cruz, advogada com atuação na área de direitos humanos. Para que houvesse medidas de compensação à Maura e à sua mãe adotiva, era preciso saber se elas queriam levar esse caso adiante. E a Cláudia tinha deliberadamente se afastado desse assunto e ninguém sabia do seu paradeiro. E também não sabiam onde estava a Maura. Se a Rúbia não as encontrasse, o caso seria encerrado sem que elas, depois de tanto tempo, tivessem dinheiro, alguma compensação pelo sofrimento que tiveram. E, coincidentemente, enquanto os advogados procuravam as duas, nós aqui também as buscávamos às cegas. Então, as minhas primeiras buscas, as primeiríssimas buscas, elas são sobre a mãe. E ali eu realmente não estava encontrando nada. Quando eu comecei a chegar perto mais da filha, aí as coisas começaram a andar de uma maneira um pouco melhor, entendeu? Este é Roberto Maltic, que foi o nosso produtor investigativo nesta temporada do Paredes de Vidro. Pedimos uma ajuda para ele quando nós estávamos procurando a Cláudia e a Maura. E ele nos deu muito mais do que uma ajuda. Na verdade, eu fui rastreando todo mundo que tinha alguma vinculação com o movimento de direitos humanos. Seja na Assembleia, seja em movimentos da sociedade organizada. Mas, assim, os caminhos me levaram muito rapidamente para Santa Maria. Então eu perguntava, vocês conhecem a dona fulana? Sabe se a dona fulana está viva? Já ouvi falar na dona fulana? Não. Aí eu comecei, mas já ouvi falar na filha? Já ouvi falar na Maura? Então logo eu comecei a perceber que era pela filha. Eu cheguei num cara chamado Calu e ele me disse que essa pessoa chamada Maura Tatiane Ferreira Alves não fecha com a amiga dele, com a pessoa que ele conhecia, porque primeiro que eu acho que não é ela, e segundo porque ela não é Maura Tatiane Ferreira Alves. Ela é Maura Nascimento. Eu falei, putz, realmente, Maura Nascimento. Só que eu olhei para as duas e vi o nome da mãe. E qual é o sobrenome que tem no meio do nome da mãe? Nascimento. E aí foi quando eu mandei mensagem para Maura e disse, oi, tudo bom? Pá, não sei o quê. Eu estou te procurando há um bom tempo. Não sei se você sabe, mas o seu nome aparece num relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E ela, sim, eu sei. Mas como é que você chegou a mim? Não, eu cheguei porque eu procurei e tudo mais. E eu queria conversar contigo a respeito desse caso. E inicialmente ela adorou a ideia, ela achou isso incrível, me achou, que legal. E aí eu disse a ela, olha, não sou eu sozinho que estou te procurando. Tem uma advogada que atua na Comissão Interamericana de Direitos Humanos que está louca para te achar por conta desse episódio, porque ela precisa te encontrar para dar seguimento a um processo. Te encontrar e encontrar sua mãe. Aí beleza. Aí eu desligo o telefone, eu ligo para a Rúbia. Olha, Rúbia, eu acho que eu encontrei. Então vocês super ajudaram mesmo. Precisou uns repórteres aí investigativos. Com o celular de Maura numa mão, com o contato da advogada do caso na outra, o Maltic promoveu o encontro que mudou os rumos desse caso. Parte 2. Praça dos Mil Poderes. No programa do Silvio Santos, lá pela década de 90, havia uma brincadeira em que uma pessoa era colocada dentro de uma cabine com isolamento acústico. Lá dentro, essa pessoa colocava fones de ouvido e aguardava acender uma luz para responder tão somente sim ou não. Quando a lâmpada acender, você fala sim ou não, tá? Sim ou não? Tá bom? Tá. No auditório e pela televisão, todo mundo se divertia com aquela loteria sádica. O apresentador perguntava se o participante queria ganhar de presente um pato de borracha.
O participante, é claro, não ouvia essa pergunta. Sua resposta era só sim ou não. Ele escolhia na louca, quando a luz acendia. Então, Daniela, você quer ganhar do programa Silvio Santos? Quer ganhar do programa Silvio Santos um espelhinho que não vale nada, Daniela? Sim ou não? Então, você quer ganhar um pato de borracha? Sim! Depois o Silvio Santos perguntava: e agora, você quer trocar este pato de borracha por uma moto? Esse era o auge da brincadeira. Um grande prêmio e o coitado lá dentro fazendo papel de otário porque não ouvia a pergunta e só podia responder sim ou não. Você quer trocar o pato de borracha por uma moto? A luz se acendia e dentro da cabine vinha a resposta: não! Nesta mesma época, as perguntas que chegavam ao Supremo geralmente davam aos ministros do tribunal essas mesmas opções: sim, não, pode ou não pode, constitucional ou inconstitucional. Com a diferença, claro, de que os ministros ouviam as perguntas e sabiam o que estavam respondendo. Era um mundo binário. Era mais simples, mais fácil? Por um lado, sim, mas era também limitante. Porque nem sempre um conflito judicial, ainda mais tendo como base a Constituição, vai se resolver com esses carimbos sim, não pode, constitucional ou inconstitucional. Mães adotantes têm direito à licença maternidade? Não. Os anos passam, o Supremo foi mudando. As técnicas de julgamento da constitucionalidade das leis também foram se transformando. Uma nova lei foi aprovada em 1998 e também ampliou as formas de julgar se algo era ou não era inconstitucional. Permitiu, por exemplo, que o tribunal decidisse a partir de que momento no tempo a lei inconstitucional pararia de valer. Mas foi só muito recentemente que quadradinhos novos apareceram para o Supremo responder às perguntas que lhe chegavam na forma de processos. O Supremo já não mais dizia se algo era apenas inconstitucional ou constitucional. O tribunal passou a dizer como uma lei deveria ser lida, aplicada e aperfeiçoada para que aí então fosse constitucional. Quantos gramas de maconha fazem a cabeça de um usuário? Como um embrião humano pode ser usado em pesquisa científica? E como essas pesquisas podem ser controladas? Quantos vereadores deve ter cada município do país? Pode uma mulher retirar a queixa contra o marido agressor? O Congresso, ao votar a Lei Maria da Penha, diz que sim, que a mulher agredida poderia retirar a queixa. Mas o Supremo, sem derrubar a lei, julgou que não. Parecia que o Supremo tinha chegado no seu pico? Havia como ir além? Havia. Claro que havia. Naquele mesmo ano, 1998, o Congresso aprovou uma lei para regular a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Quem fez parte da comissão que estudou essa nova lei foram os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, e eles ainda não estavam no Supremo nessa época. No princípio, ela foi mais usada, essa ação, para ultrapassar um obstáculo que o Supremo colocou logo depois de promulgada a Constituição. Nós falamos aqui no episódio 1. Aquele Supremo da década de 90 fechou as portas para ações que contestassem a constitucionalidade de leis aprovadas antes da Constituição, como a Lei de Anistia. E uma das ADPFs mais importantes julgadas pelo Supremo foi justamente a que questionava se agentes da ditadura militar acusados de tortura podiam ser perdoados pelos seus atos. Em 2010 apenas, o STF analisou a compatibilidade da lei com a Constituição de 88 e rejeitou a tese que poderia abrir um caminho para o Brasil processar os seus torturadores. Havia uma outra função para as ADPFs, que só mais tarde seria usada, e muito usada. A ADPF pode ser proposta não apenas contra leis anteriores à Constituição, como era o caso da Lei de Anistia. A ADPF também pode ser movida contra qualquer ato do poder público que ameace lesar preceitos
fundamentais. Numa explicação clara, esse tipo de ação pode servir para o Supremo coibir a violação a direitos fundamentais, mesmo que essa violação não esteja expressa numa lei. Pode estar expressa, por exemplo, numa prática institucional ou pode estar expressa na ausência de uma política pública. Pode também estar expressa até mesmo em comportamentos reiterados dos agentes públicos. Qualquer coisa que os agentes públicos façam ou deixem de fazer, seja ou não uma lei, pode vir a ser um ato do poder público nesse sentido e pode ser atacado numa ADPF. Tudo muito aberto, muito amplo. Demorou alguns anos, mas os advogados se aproveitaram desse espaço amplo para questionar não mais uma lei específica, mas uma política pública. Demorou também, mas finalmente encontraram um Supremo disposto a colocar as mãos também nas políticas públicas do Estado em áreas, diga-se de passagem, importantes e muitas vezes relegadas a segundo plano. Era o tribunal que já não mais se limitava a dizer se pode ou não pode. Nem era mais o tribunal que dizia como pode e até quando pode. Eram ministros que agora diriam: façam assim, façam desse jeito, façam como o Supremo acha que deve ser feito. E mais, apresentem depois os resultados para o STF para nós sabermos se tudo está caminhando como a gente mandou fazer. Como as prefeituras devem cuidar dos moradores de rua? Que políticas públicas devem implementar para cuidar desse grupo? O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a proibição de remoções forçadas de pessoas em situação de rua. Quando e em que circunstâncias a polícia pode fazer operações nas comunidades do Rio de Janeiro? O Supremo Tribunal Federal colocou em pauta nesta semana a ação sobre a atuação da polícia em comunidades do Rio de Janeiro, assunto polêmico. Qual deve ser a política da saúde durante a pandemia da Covid-19? E como deve ser a vacinação? E o Supremo Tribunal Federal julga se a vacinação deve ser obrigatória no Brasil. Além disso, outras duas decisões que têm relação direta com a Covid foram tomadas hoje por ministros do tribunal. E os presídios brasileiros podem ficar do jeito como estão? O Supremo Tribunal Federal inicia julgamento de plano de melhorias no sistema prisional. A Aline Beckett tem mais informações sobre isso. O Supremo indutor, fiscalizador e formulador de políticas públicas é o retrato do tribunal atual. Não vem que não tem, nós não somos a fonte recursal de todos os problemas, todas as derrotas e todas as frustrações da sociedade brasileira. Porque isso é uma loucura. Esse é o ex-ministro Nelson Jobim. Falemos com franqueza, isso é uma loucura do ponto de vista de uma sociedade, funcionamento de uma sociedade complexa, que o mais alto tribunal do país tenha que decidir do fuzil ao fusível. Não é razoável. Seja assim. Alfinete ao foguete, né? É o STF que, por decisões como essa, é acusado de exagero, de se meter em áreas que supostamente não são suas, de interferir em decisões que deveriam ser da atribuição do Executivo ou do Legislativo. Esse é o Supremo que corre o risco de ver fracassarem as políticas que ele manda implementar. Um tribunal que não dispõe das mesmas capacidades dos outros poderes para estudar, planejar, medir e propor políticas públicas, que é acusado por eventuais consequências depois negativas das regras e políticas que ele criou. E por que o Supremo corre esse risco? Para que colocar a instituição e a sua legitimidade nesse campo minado? Os ministros não percebem que, com todos os seus problemas, o Supremo, dos anos 90, não corria esses riscos e que isso, de alguma forma, protegia a legitimidade e a imagem do tribunal? Que quem pode fazer tudo pode então ser cobrado também por tudo? Então por que se meter nessa furada? Porque a questão não é tanto qual você acha que tem que ser o resultado do caso. A questão é que você acha se a responsabilidade tem que ser sua ou não. Para começar, o Supremo dos anos 90 era o Supremo que respondia mais a perguntas desse tipo, respondendo não é comigo. É com o Legislativo, é com o Executivo, é com as outras instâncias. Eu acho que tinha essa pegada. E a resposta do Supremo, cada vez mais, nos anos seguintes, até hoje,
com algumas pequenas inflexões, é comigo, tudo é comigo. Porque o Supremo de agora entende que sua função vai além de coibir violações à Constituição. O STF do nosso tempo julga que seu dever é dar efetividade à Constituição. E para isso, vai fazer o que considerar necessário e está disposto a assumir as consequências. No próximo episódio, as consequências. Eu sou Felipe Recondo, roteirista, apresentador e produtor executivo do Paredes São de Vidro. Diego Werneck escreveu o roteiro desta terceira temporada comigo. Eduardo Gomes foi supervisor de roteiro e editor dessa temporada, com assistência de edição de Flávia Frota. Roberto Maltic foi nosso produtor investigativo. Lucas Gomes criou a identidade visual desta temporada. A produção foi da Zarabatana e do Dia Estúdio. Pelo Dia Estúdio, a direção geral é de Léo Cardoso. Direção dos episódios por Rodrigo Martins. Produção técnica da Ana Carolina Ferreira. Operação de áudio da Janaína Florenço. Operação de teleprompter Rodney Roberto. E a captação de imagens da Caroline França Pires. Produção de estúdio contou com a direção da Maria Bolzan, coordenação da Camila Souza de Araújo. A cenografia foi criada e montada pela equipe do Júlio Vida, Pedro Rogato, Mirella Froy, Vicky Rodrigues, Ale Russo e Robson Pereira. A Elva Obeso e Nicole Nascimento fizeram a coordenação de pós-produção. Alan Postal e Diogo Medina produziram os motions. E Rodolfo Pereira foi o responsável pela edição de vídeo. O design das artes utilizadas na edição do podcast foi criado pela equipe coordenada por Bruno Andrade e composta por Joana Dorner e Pedro Padilha.